A pandemia da Covid-19 tornou ainda mais urgente a aprovação das chamadas reformas estruturais aqui no Brasil. Mas, afinal de contas, o que são essas propostas e por que são tão importantes? Tá explicado. Os gastos do governo federal com o enfrentamento à pandemia ultrapassaram 600 bilhões de reais. A elevação das despesas fez com que a dívida pública encerrasse o ano com recorde de mais de 5 trilhões de reais. Diante desse cenário, o que pode amenizar as contas públicas brasileiras no futuro são mudanças na estrutura do sistema, algo que altere as engrenagens. E é isso o que propõem as reformas estruturais. Por exemplo, aumentar uma alíquota de um imposto não muda o funcionamento da economia como um todo, mas extinguir um benefício tributário que altere um setor, sim. Entre as principais reformas em estudo estão a reforma tributária, que trata da simplificação do sistema de cobrança de impostos no país, a reforma administrativa, que propõe mudanças na política de salários e benefícios para os futuros servidores, e a PEC emergencial, que estabelece medidas para controlar o crescimento dos gastos e, com isso, permitir o reequilíbrio fiscal. Os novos presidentes da Câmara e do Senado já afirmaram que têm a intenção de votar a reforma tributária ainda neste ano, apesar da falta de consenso sobre a proposta. Mesmo que isso se concretize, é preciso mais para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e retomar o crescimento econômico, como explica a economista Zeina Latifi. Mesmo considerando um cenário benigno, que o país consegue cumprir a chamada regra do teto, que é aquela que estabelece que os gastos públicos não podem crescer num ritmo mais acelerado que a taxa de inflação, a gente teria mesmo assim uma dívida pública crescente nos próximos anos, algo como nos próximos 7 anos. Isso, portanto, reforça a necessidade de avançarmos com reformas estruturais para conter o crescimento dos gastos públicos, como a PEC emergencial, que tem efeitos mais de curto prazo, como a reforma administrativa, que tem efeito mais de longo prazo, mas reforçaria esse sentimento de compromisso. Não existe bala de prata para o Brasil ter crescimento robusto, são várias iniciativas. O importante é estabelecer prioridades e, no caso da reforma tributária, seria um passo largo, seria um passo bastante importante. Atenta aos desafios e às necessidades do país, a Jovem Pan lançou a campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar, em defesa das reformas. Para conferir as notícias sobre o tema e os depoimentos de pessoas que apoiam a causa, é só acessar o site jp.com.br. Tá explicado? Até a próxima.